Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o grande nome do momento da Copa do Mundo, da seleção brasileira, que é o jogador Richarlison, nosso centroavante, que fez sucesso, fez 2 gols, um deles um golaço, né, o segundo da vitória do Brasil por 2-0 contra a Sérvia, 2 gols dele. E muitos têm falado nas redes, aqui nas redes sociais, sobre o comportamento político do Richarlison, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e eu dividi aqui mais ou menos em 3 assuntos hoje aqui, que são o próprio Richarlison, né? Quer dizer, alguns detalhes dessa conexão dele com a política. A gente vai falar um pouquinho também sobre o que é política de fato, para poder inclusive desmistificar algumas coisas que ainda existem, né? Como por exemplo essa ideia de que política é eleição, é só eleição, e político é só aquele que está ali eleito pelas pessoas pelo voto, né? Isso é um equívoco pensar assim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? E aí a gente finaliza com as nossas dicas de livros aqui, que também vão ter conexão com essa ideia de que a política é algo que funciona, né? Também fora do Planalto, fora dos congressos, enfim, né? Na vida comum da gente, tá? Então, começando a falar aqui do Richarlison, o Richarlison tem se mostrado um jogador politizado, né? Ele está sendo considerado muito pelas pessoas o jogador mais politizado da seleção, e isso é interessante, né? Isso é bacana porque coloca em questão, né, esse lance de que você não precisa ser um político profissional, né, aquele político que está ali, ou um político de carreira, vamos dizer assim, né, até a melhor expressão, que é aquela pessoa que foi eleita pelo voto popular, um representante do povo, para poder exercitar o comportamento político, né? E o Richarlison faz isso muito bem. Vamos dar aqui alguns dados que saíram sobre ele, tá? Ele fundou, né? Parece que ele fundou uma casa em Barreto, né? Chamada Instituto Padre Roberto Lettieri, que é para ajudar moradores de rua, e uma outra para ajudar pessoas com câncer, também em Barretos, né? Que é a cidade dele, parece, né? Ele diz que 10% do salário dele vai para esses projetos, né? Então ele ajuda os projetos com parte da grana que ele recebe no futebol. Ele reordena esse dinheiro para esses projetos sociais envolvendo câncer, envolvendo, enfim, ajuda a moradores de rua e uma série de questões ligadas a isso, tá? E ele também tem um clube de futebol que ajuda mais de 100 famílias, né? Enfim, também nesse contexto, tá? E além disso ele se posiciona também em relação a algumas questões, quer dizer, isso é uma das facetas importantes do comportamento político, é você se posicionar quando acontece algum problema na sociedade, quando acontece algum tipo de celeuma, né, que a gente fala, né, uma questão ali envolvendo 2 ou mais pontos de vista, você vai e se posiciona, você diz, não, meu ponto de vista é esse, e eu sou a favor disso por isso, sou contra aquilo ali. Quer dizer, isso aí é uma manifestação política, e as redes sociais elas funcionam muito também nesse sentido, né? De você manifestar suas ideias, de você colocar seus posicionamentos em público, né? Para poder gerar debate, para poder gerar modificações de perspectiva de mundo e tudo mais, né? E aí algumas manifestações dele, né? Ele criticou o uso da camisa da seleção brasileira pelos bolsonaristas, dizendo que a camisa perde a identidade, né, com esse tipo de uso partidário, né? Ele não disse que votou no Lula, né, mas ele faz muitas críticas ao Bolsonaro e se conecta com uma série de pautas que tem a ver com a esquerda, né? Então fica aí a impressão de que ele deve ter votado no Lula no segundo turno, né? Ele se posicionou também em relação ao caso do George Floyd, né, que foi aquele homem negro que foi assassinado nos Estados Unidos por um policial, né, foi enforcado, na verdade, ali, né, o cara pisou no pescoço do George Floyd, e parece que esse cara foi condenado já também, e o Richarlison se posicionou a respeito. É interessante essa postura, porque, historicamente, né, os empresários não gostam muito, né, de jogadores ou funcionários ou pessoas que são ali subalternas se posicionarem, porque criam um certo problema, né? Porque o empresário ele quer sempre ganhar dinheiro, então ele quer sempre agradar todo mundo, né? Isso é uma figura curiosa do mundo contemporâneo, do mundo moderno e recente,
porque isso gera, na verdade, uma grande homologia ali, fica parecendo que tudo é a mesma coisa, ninguém se posiciona, isso é muito ruim. E quando aparece alguém assim que se posiciona, é sempre interessante, é sempre bacana, que a gente tem que, né, valorizar isso. Ainda que tenha um outro lado também, que eu gostaria de falar também ainda no vídeo de hoje. Mas continuando aqui, então, e ele também tem uma frase dele aqui, que foi citada pelo Guilherme Boulos, que diz o seguinte... Abre aspas, o Richarlison falando, né? É um direito básico ter comida na mesa, saúde, educação e moradia. Eu me posiciono e mostro a minha indignação pelo mínimo de dignidade e igualdade para todos os brasileiros que não tiveram a mesma sorte que eu, né? E além disso ele defendeu a vacina, né? A luta antirracista, a preservação da Amazônia. E também teve uma página aqui do Twitter, a Prime, né, que publicou que o Richarlison jogou a Copa América com uma chuteira em homenagem à ciência. Depois fez um leilão da chuteira, olha só, ele fez um leilão da chuteira e doou o valor para a galera da USP, que fazia pesquisa sobre a Covid, né? Quer dizer, uma postura radicalmente diferente de um Bolsonaro da vida que, né, que criticou a vacina do início ao fim, enfim, fez propaganda de cloroquina, quer dizer, uma postura anti-ciência, um negacionismo completo. Então, Richarlison dando o exemplo aí de um posicionamento político interessante, né? E finalizando aqui essas questões ligadas aos jogadores, estrito senso, o Casagrande também publicou uma crônica na Folha de São Paulo dizendo que o Richarlison tem mais postura de ídolo do que o Neymar, né? O Neymar se posicionou também a favor do Bolsonaro, mas é aquela coisa, né? Como a gente sabe o caos que foi o governo Bolsonaro, que está sendo ainda até agora, né? A equipe de transição aí descobrindo um monte de lambanças ali, então quer dizer, a gente acaba considerando que o posicionamento do Richarlison foi muito mais interessante, muito mais rico, né? Como influência. Agora, por um lado, isso é interessante, mas por outro, vale começar a ponderar aqui, né? Antes de falar sobre o que é a política de fato, né? Essa ideia mais ampla, é que essa questão da caridade ela é muito controversa, né? É interessante a gente pensar criticamente isso, por quê? Porque a caridade ela é uma coisa inevitável, né? A gente que tem compaixão pelos outros, a gente que tem ali, né? Enfim, você se compadece com o sofrimento de uma pessoa que está ali, né? Enfim, eu já ajudei muita gente, já recebi muita ajuda também quando precisei, então quer dizer, eu sei bem como é que funciona isso, esse sentimento de compaixão que é o que move a caridade. Tudo isso é muito interessante. Porém, contudo, todavia, entretanto, o grande problema com a caridade é o seguinte: quando você não ataca as questões na raiz, você fica o tempo todo fazendo remendo. Remendo e remendo e remendo. E a caridade é um remendo. Ela é um remendo. Você está ali, né, uma quantidade grande de pessoas precisando de ajuda, que já tá errado, não deveria existir. Nos países mais desenvolvidos isso realmente acontece assim raríssimas vezes, porque eles conseguiram resolver isso a partir de uma lógica política mais ampla, né? E aí, se você só resolve com caridade, aquela lógica que gerou o problema que fez precisar da caridade continua. E aí você não resolve o problema na raiz. Então a caridade ela tem que ser vista como né, vamos dizer assim, um tapa-buraco, né? Mas a grande politização de fato é você começar a tentar modificar o sistema de maneira mais ampla, né? E aí eu estou me referindo aqui a questões realmente relevantes, não essa ideia de sistema que os bolsominions têm, que não faz o menor sentido isso, né? A gente já fez vídeo sobre isso também. Mas enfim, é modificar mesmo a estrutura do sistema, modificar, né, as lógicas de funcionamento para poder melhorar o serviço público. A gente tem um exemplo, né, do movimento do passe livre, que foi um movimento que foi fora do Congresso, fora do Parlamento, né, um movimento organizado que buscou ali transformar, né, sugerir, na verdade, que as passagens de ônibus fossem eliminadas. Quer dizer, se o transporte é público, evidentemente que ele não, né, que o ideal seria que não fosse cobrada a passagem, porque é assim que funciona na escola pública, é assim que funciona no hospital público e uma série de serviços ali que são gratuitos. Então, o movimento do passe livre é um movimento que era fora da lógica dos partidos políticos, né? Ainda que ele tenha um viés nitidamente de esquerda, né? Porque ele pleiteia um serviço público, ao contrário dos neoliberais que querem privatizar tudo, encarecer tudo para a população e governar para os ricos, né? Então, enfim, é importante ponderar isso, né?
Mas aí, assim, então, vale a gente dizer, vale a gente pensar um pouquinho sobre o que é política, né? Para poder entender o quanto que é importante o posicionamento de pessoas como Richarlison enfim, e todo mundo, na verdade, né? Esse livro aqui é um livro que a gente começa já citando, né? Um livro aqui que é um livro muito interessante, As Origens do Pensamento Grego, do Jean-Pierre Vernant, tá? Que é um historiador das religiões, historiador de maneira geral, né? E é muito interessante porque ele narra nesse livro o nascimento da política, né, na Grécia, que em um determinado momento, que um pedaço da Grécia ficou sem rei, né? Ele conta isso aqui, inclusive, na página 10, né, e na página 11, e aí essa ausência do rei gerou ali o nascimento de uma lógica de debate que foi desembocar naquilo que a gente conhece hoje como polis, né? E polis é justamente a cidade, que é justamente o prefixo da palavra política, né? Polis, política vem de polis, né? Então seria o que exatamente a política, né? Seria justamente o debate público em prol de melhorias para a coletividade, a participação das pessoas, os serviços essenciais que as pessoas precisam e tudo mais, né? Então, quer dizer, de fato, isso é muito relevante, isso é muito importante entender isso, porque tudo é política, menos os sistemas ditatoriais. Porque os sistemas ditatoriais são exatamente aqueles que negam a possibilidade do debate público, né, a diversidade de opiniões e uma série de outras questões ligadas a isso. Então, esse trabalho do Jean-Pierre Vernant é muito importante porque ajuda a entender isso. Tá? E aí a gente já vai falando dos livros para poder ir refletindo o quanto é importante pensar justamente nessa questão, né, da participação política dos cidadãos, né? Porque aí também tem isso, né? As polis tem a ver com cidade, e aí essa palavra cidade gera uma outra palavra que é o cidadão. Cidadão é justamente, né, o morador da cidade e aquele que age politicamente em prol também de debater, de sugerir melhorias, enfim, uma série de questões, fazer críticas a quem tiver que fazer e etc e tal. Quer dizer, então é interessante como essas palavras elas mostram bem, né, o papel e as perspectivas ligadas a esse funcionamento da política fora dos partidos e fora do Congresso, que também tem a sua importância, com certeza, né, mas existe uma outra política que também funciona, também existe, e é essa que o Richarlison pratica, né, de maneira geral. E aí tem umas dicas interessantes aqui para continuar, né, com refletindo esse conceito, né, de política de maneira mais ampla. Esse livro aqui do João Ubaldo Ribeiro, chamado justamente Política, né? Ele ensina aqui uma série de questões ligadas ao funcionamento da política, o Estado, o que é democracia. É uma série de reflexões importantes aqui do João Ubaldo nesse livro, muito interessante. Essa edição aqui já é antiga, né? Mas é um livro muito interessante que passa por esse sentido do que é a política, e a gente aprende ali nesse particular aqui o que é o Estado, né? De maneiras mais amplas, e o que é a democracia. Porque é isso, né? São duas instâncias muito importantes que convivem, né? Que é a política representativa, que é essa que, né, que você elege o governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, vereador, senador, presidente, etc. E, ao mesmo tempo, tem o exercício cotidiano da política, que é esse que a gente está ponderando aqui, né? Que é o de você debater, de você dar suas opiniões e sugerir projetos e modificações. E é muito curioso, né? Tem gente que diz, né? Não, eu não gosto de política. Isso não existe isso, né? Porque você atravessou a rua para poder ir para o outro lado, você já está fazendo política, porque você está pisando num asfalto que foi gerado pelo político, que foi eleito, e mesmo que não tenha sido com o seu voto. Quer dizer, então, assim, a vida da gente, né, gira em torno da política de maneira inevitável. Então, eu não gosto de política, né? Uma coisa meio sem sentido. E aí é interessante até que eu estava conversando outro dia e ponderei esse detalhe, né? Quer dizer, muitos bolsominions de hoje, eu conheço muitos que são bolsominions e tal, amigos de adolescência e tal, que são bolsonaristas hoje em dia, eram pessoas que antigamente diziam que a política não serve para nada, isso aí não serve para nada, é tudo ladrão. E aí, de repente, descobriram que política existe, né, que os políticos não são iguais. Infelizmente, né, foram para o lado errado, escolheram o pior lado ali. Mas a gente sempre torce que as pessoas modifiquem o seu comportamento. Mas o fato é que isso, pelo menos, é uma descoberta,
né, de que a política existe, ela é inevitável, não tem saída, você vai passar por ela inevitavelmente, e ela está ali presente na sua vida o tempo todo. Se você não tiver carro, né, para pagar a gasolina e prestar atenção em qual tipo de projeto aumenta ou diminui o preço da gasolina, você é afetado pelo preço da gasolina quando você vai comprar o pão de forma na padaria, o pão francês na padaria, que é trigo, trigo é dólar, o dólar, a gente não produz todo o trigo que a gente consome, então a gente compra lá de fora em dólar, e essa compra em dólar gera um custo maior para você que está comprando pão na padaria. Então não tem saída, você comeu um pãozinho, está fazendo política. Você atravessou a rua, está fazendo política, então não tem como fugir disso, né? Assim, não, é inevitável, a gente passa pela política sempre, tá? E a gente pode chamar isso, né, de uma expressão que o Michel Foucault, grande filósofo francês, criou, que é justamente a microfísica do poder, né? Ele vai falar de uma série de coisas aqui dentro, né, enfim, de justiça, vai falar de um monte de coisa aqui, de sexualidade, vários assuntos importantes aqui dentro, mas a gente está pegando justamente essa expressão aqui, né, porque existe, para fazer essa distinção, existe a macrofísica do poder, que é essa macrofísica do executivo, do legislativo, do judiciário, né, da política representativa e, ao mesmo tempo, né, dos poderosos da economia, etc. e tal, mas também tem uma microfísica do poder, que é essa que funciona no cotidiano e que nós estamos o tempo todo mergulhados nela de maneira... Você simplesmente para conversar com um amigo, você estabelece ali um diálogo e discorda de uma coisa, concorda com outra, você já está fazendo política também. É a microfísica do poder, microfísica do cotidiano, né, que está ali funcionando para poder, enfim, é a política, né? É a política fervilhando no dia a dia da gente, tá? E essa política, ela gera uma série de manifestações interessantes. Vamos dar alguns exemplos aqui, né? Inclusive ligados ao futebol, né? Para não perder o foco aqui com o Richarlison, tá? Um dos trabalhos mais interessantes que eu li nos últimos anos é esse trabalho aqui do Pedro Duarte, chamado A Palavra Modernista, tá? E ele aqui faz um trabalho histórico e crítico envolvendo a questão dos manifestos, né? Então, o manifesto da antropofagia, o manifesto da poesia para o Brasil, ele fala também do manifesto comunista, inclusive aqui na página 67, né? Que o capítulo é a origem dos manifestos, tá? E o manifesto, né? Esse manifesto, você faz um manifesto para poder, né, exigir mudanças e sugerir ali modos de funcionamento, visões de mundo, etc. Isso também é uma microfísica do poder, é uma política do cotidiano, né? Então, enfim, isso é muito importante, né? Um exemplo de política, né, que é a mesma política que o Richarlison faz, né, quando se posiciona a favor da vacina e tudo mais, né? E aí ele dá o exemplo do Manifesto Comunista, né? E isso é um dos melhores exemplos, né? Porque está aqui o livro, né, do Karl Marx, do Friedrich Engels, e foi um trabalho que foi se infiltrando, né, nas instâncias de poder macropolíticas, mas que nasceu como micropolítica, nasceu como um livro, né, como um manifesto, né, nasceu na tentativa ali de fundar esses movimentos organizados de micropolítica, né, que é basicamente o movimento do MPL, que é o movimento do MST, que é o movimento dos sindicatos, que é o movimento do jornalzinho que você faz na faculdade, que é a conversa que você tem com o seu amigo e, ao mesmo tempo, as manifestações políticas dessas pessoas que têm, né, mais imagem na mídia, na grande mídia de maneira geral, que é o caso do Richarlison também, né? Então, o Manifesto Comunista também é um exemplo de um mecanismo, né, que nasce na micropolítica e depois se infiltra na macropolítica. E isso acontece direto, o tempo todo, né? Não é tão incomum assim, muito pelo contrário. Um trabalho fantástico, eu já citei várias vezes aqui também, é esse livro aqui, O Veneno Remédio, né? O Futebol e o Brasil, do José Miguel Wisnik. Aqui, nesse livro, você vai ver vários exemplos de manifestações micropolíticas dentro do futebol, né? Ele fala sobre todas as Copas do Mundo, vai dando vários exemplos de manifestações não só brasileiras, mas de outros países também, como, por exemplo, o Uruguai, né, na Copa de 50, que ele dá um exemplo aqui interessante,
que a torcida do Uruguai estava querendo fazer uma crítica ao governo lá, e aí pegou uma música que normalmente era cantada, né, num tom, e começaram a cantar um trecho da música mais alto, né, para que esse trecho, desconectado do restante, ele estabelecia uma crítica veemente ali ao governo uruguaio da época, entendeu? Então, quer dizer, né, o pessoal da Alemanha fez isso agora, né, botaram a mão na boca, né, em protesto ali, fazendo, né, como que diz, estamos sendo silenciados à força aqui e tal, e essa linguagem não verbal, ela também fala bastante, e ela é uma manifestação micropolítica, né? Então esse livro do José Miguel Wisnik, que é um livro fantástico, já citei ele várias vezes aqui, e vou fazer outros vídeos sobre ele também. Ele dá vários exemplos de situações aqui muito interessantes, né, que são exercícios de micropolítica dentro do futebol. E ele próprio, o livro, né, esse livro também é uma manifestação micropolítica fantástica, né, porque é uma grande reflexão sobre o Brasil, né, e enquanto tal, ela é uma manifestação política, de fato, né, para além do Congresso, para além do Parlamento, enfim, é um exercício social de manifestação política, né. Então, grande dica aqui também do Wisnik. Tá? Outro livro muito interessante, que fala muito sobre isso também, é o Pátria em Chuteiras, do Nelson Rodrigues. Também tem várias questões importantes que ele toca aqui no sentido político, né? Especialmente a questão do complexo de vira-lata, né? Que nesse livro aqui não tem a crônica do complexo de vira-lata, que está em outro livro, mas aqui tem uma que se chama Voltamos a Ser Vira-Latas, né? De 1966, que foi a Copa que o Brasil perdeu naquele entremeio ali dos títulos, né, de 58, 62 e 70, né? Então o Nelson faz várias ponderações também sobre esse caráter subdesenvolvido do Brasil, esse medo que o Brasil tem de ser grande, né? Enfim, esse comportamento subalterno que a gente tem, a baba bovina do subdesenvolvimento que ele fala aqui, né? E o Nelson também era um grande atleta da política do cotidiano, com as suas crônicas, com as suas críticas, enfim, e com o seu exercício lírico ele também, né? Então é uma grande dica também sobre esse tema, quer dizer, que está nesse mesmo contexto dos posicionamentos do Richarlison, né? E aí vamos finalizar aqui com 3 trabalhos que eu acho muito importantes, os 2 trabalhos mais importantes que eu acho sobre política no Brasil e que deveriam se conectar, na verdade, deveriam ser assim, publicados um dia juntos. É uma sugestão que eu faço aqui às editoras, é o livro do Caetano Veloso, Verdade Tropical, que ataca a perspectiva cultural do Brasil, né? É um livro sobre cultura, sobre arte e, portanto, é um livro político, né? É uma manifestação política aqui do Caetano, é uma espécie de manifesto dele pelo Brasil, né? E ataca várias questões da nossa história cultural, né? Dos nossos problemas, dos nossos dilemas, né? Das nossas qualidades, dos nossos defeitos, enfim, fala sobre a música, sobre a Tropicália, sobre arte, sobre um monte de coisa, e é uma grande aula sobre o Brasil esse livro. Agora, ele fica mais interessante ainda se ele ficar conectado, politicamente, inclusive, com o livro do Ciro Gomes, tá? O Projeto Nacional de Desenvolvimento, porque esse livro do Ciro, ele não ataca a questão cultural, ele ataca a questão econômica, né? E política de maneira estatal. Ele vai falar da questão estatal, que é muito importante, que é uma questão que é pouco abordada pelo Caetano, né? Então esses livros se complementam, são 2 livros que se lidos juntos, né? Você tem um panorama sobre o Brasil que é fantástico, assim, que ajuda a entender o que é o Brasil de fato e ao mesmo tempo perspectivas e saídas para os nossos problemas e o que a gente tem de qualidade que pode gerar essas saídas. O Ciro faz aqui um grande exercício de antropofagia, né? Quando ele vai e devora, né, as experiências do leste, do sudeste asiático e da Europa de maneira geral, para poder dar aqui para a gente exemplos de práticas que deram certo lá e que poderiam ser feitas aqui e não são feitas por culpa da direita brasileira, né? Então o livro é muito interessante, então, o Projeto Nacional de Desenvolvimento também é um exercício, esse aqui então é um exercício de micro e de macro política, né? Porque é um projeto para o executivo brasileiro, né? E ao mesmo tempo tem várias indicações interessantes aqui para ajudar a gente a argumentar a favor de um projeto bacana para o Brasil, tá? E aí é isso, pessoal. Então, e aí eu finalizo com a última dica de hoje, que é esse livro aqui também sobre política, do Giorgio Agamben, Meios Sem Fim, tá? Notas
sobre a política, especialmente um capítulo aqui que ele fala sobre a língua e os povos, que também é muito interessante, está um pouco nessa toada do Caetano, né, de pensar culturalmente ali a coisa. Não é exatamente uma ponderação de nível estatal ou de nível governamental, uma ponderação mais de nível cultural e filosófico mesmo, né, no sentido filosófico, eu digo no sentido cultural mesmo, né, porque a questão do Estado também é filosófica. Mas enfim, é um livro muito interessante do Agamben, tem vários textos bacanas aqui, esse sobre a língua e os povos é muito interessante, fala sobre os ciganos, né, sobre as gírias, é muito interessante, um livro bacana pra caramba, e às vezes você cria uma gíria, né, e isso se transforma num ato político ali de crítica ao sistema e de tentativa de modificar uma realidade, né. Então, pessoal, é isso. Então, parabéns ao Richarlison, né, por ser essa figura, enfim, engajada ali em certos projetos. E ao mesmo tempo a gente continua tendo que pensar essa questão da caridade, né, e tentando mostrar que a política não é só isso, que a gente precisa entender como funciona o Estado, precisa entender como funciona o processo eleitoral, como funciona ali essa coisa das bancadas e tudo mais. Tudo isso é relevante para poder ajudar a gente a ir ampliando, né, a política no nosso cotidiano e entendendo a importância dela. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço. Até lá e valeu!